Hora de falar de eleições aqui no 360. O pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, pretende lançar na semana que vem um programa de governo, mas só na área da segurança pública. Qual que é a ideia? É surfar nesse assunto para tentar se contrapor às políticas do governo Lula ao longo desses 3, 4 anos. Entre as propostas devem estar, então, o que deve aparecer nesse plano que deve ser apresentado na semana que vem? Num gesto importante para o público feminino, para o eleitorado feminino, ele deve propor o monitoramento de agressor de mulher com tornozeleira eletrônica, o que não acontece como regra hoje. E aí colocar, teve agressão, o homem agrediu a mulher, dá-lhe tornozeleira eletrônica. Uma ideia também que é sempre discutida e que ele deve abraçar é a castração química para estuprador. Outro assunto, caso não avance, ele já vai defender aqui que a redução da maioridade penal, que está sendo discutido no Congresso Nacional, mas se parar por lá, ele promete mandar um projeto para reduzir a maioridade penal. E vai colocar no papel também o compromisso de classificar as organizações criminosas como PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Os Estados Unidos fizeram isso em relação a essas organizações criminosas aqui do Brasil. Mas aí falta o Brasil, né? O governo brasileiro não reconhece. Se for um governo de Flávio Bolsonaro, ele reconhecerá. E qual que é também a estratégia, né? Porque ele já tinha um plano de governo pronto, elaborado ali, coordenado pelo senador Rogério Marinho, que é coordenador da campanha, mas eles tinham até data para apresentar, mas decidiram segurar, não apresentar esse plano, porque achavam que ia ficar na chuva, ia ficar sendo debatido e criticado pelos adversários que iam ficar arrumando defeito e acharam que não era nenhuma vantagem. Mas, como o Flávio Bolsonaro, ele precisa virar a página, ele precisa voltar a pautar a imprensa, a pautar o debate, porque ele está, desde o caso do áudio, para ele, para o Daniel Vorcaro pedindo dinheiro para o filme Dark Horse, ele acabou ficando só reagindo, ficando ali no canto do ringue. Então, a ideia é trazer um assunto que ele fica confortável falando, que é a questão da segurança pública. A segurança pública no Brasil é um problema, ninguém elogia a segurança pública no Brasil de uma maneira geral, então é um assunto que ele pode ali surfar e a ideia é retomar a pauta, né? Ele propor os assuntos e não ficar só reagindo, porque, Yuri Pita, essa questão da narrativa também ela é importante, né? O que eles vão dizer, o que eles vão trazer para a imprensa, para eles poderem falar, porque assunto de master é um assunto inconveniente, então propor assuntos que ele fique confortável, que ele tenha ideias e propostas e que são populares, né? Sem dúvida, que atacam alguns dos problemas mais sentidos pela população. A gente tem falado já há bastante tempo que a segurança pública se tornou o principal problema apontado pelos eleitores. Historicamente, o que as pesquisas registravam era a saúde vista como o principal problema, mas a questão da criminalidade, da violência, se tornou a maior preocupação do brasileiro atualmente. E já que você trouxe a apuração sobre Flávio Bolsonaro, Débora, vamos seguir falando dele, porque o pré-candidato à presidência pelo PL confirmou hoje que a ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, vai integrar a equipe da pré-campanha de Flávio. Essa informação foi dada em um evento da revista Veja, em São Paulo, e é o que você vai ver agora. A Dani é uma amiga que nós fizemos aí ao longo do governo do presidente Bolsonaro. É uma pessoa que está se dispondo a estar próximo de nós, não porque é mulher, é porque ela, para mim, ela é a melhor pessoa que tinha no time do Paulo Guedes, era a Dani Marques. Então tenho certeza que muita coisa que o Paulo Guedes conseguiu implementar, a Dani ajudou a construir e a viabilizar. Então é uma pessoa que eu respeito demais, que eu confio demais, né? Está se dispondo a estar perto de nós aqui na campanha e vai me ajudar nessa parte econômica, não só nessa parte econômica, ô Maurício, mas principalmente na pauta de mobilidade social. Ela, com a experiência que ela teve na Caixa Econômica, em que ela tinha programas específicos para as mulheres empreendedoras, ela conseguiu ali, ela mostrou como é possível, com o uso de tecnologia, com boa vontade e boas políticas públicas, você estender a mão para aquelas pessoas que querem caminhar com as próprias pernas, que querem empreender, mas não sabem como, viabilizando microcrédito, educação financeira,
um ataque assim, a toda essa burocracia que nós temos hoje legal para facilitar que os empreendimentos possam parar de pé, possam acontecer, em especial daquelas pessoas mais pobres. Então a Dani, ela vem com esse espírito e eu me sinto um privilegiado de tê-la no meu time. Larissa Rodrigues já está entre nós, porque o que a gente viu aqui é exatamente o que eu trouxe na minha apuração, dizendo o seguinte: como o Flávio Bolsonaro entendeu, ele está com a equipe nova de comunicação também, de marketing, entendeu que ele precisa criar fatos, ele precisa trazer notícia para mudar o assunto, né? Para ele pautar a discussão. E é o que está acontecendo. Todo mundo falando disso, que não é exatamente uma novidade. Nós já falamos aqui no 360, Larissa também já sabia que Daniela Marques, ex-presidente, ex-braço direito de Paulo Guedes aqui durante o grande Ministério da Economia de Jair Bolsonaro e depois presidente da Caixa Econômica Federal, ela já estava ajudando na pré-campanha, vinha conversando já há bastante tempo, mas agora ele confirmou, falou publicamente dessa história. Como é que você avalia a escolha do nome da Daniela Marques? E ele precisa pender para o centro, né? Eu acho que a avaliação geral vai nesse tom também. Quando ele vem falando, então, do trabalho de uma mulher, claro, é uma sinalização para um público que a gente sabe que na eleição passada, em que houve a derrota de Jair Bolsonaro, o público feminino foi essencial no voto de Lula, até pelo entendimento ali do, vou abrir aspas, radicalismo na fala sobre mulheres que o pai teria. E ele tem se posicionado, o Flávio Bolsonaro, um pouco diferente disso, tentando, então, abranger maior um pouco esse público feminino. Na semana passada, inclusive, teve uma agenda do Flávio Bolsonaro, Débora, com algumas lideranças empresariais femininas, quando ele voltou a falar da intenção de trazer uma vice-mulher para sua chapa. Mais uma tentativa de sinalização para o centro e para o público feminino. A gente vai ver isso acontecer, apesar das críticas do bolsonarismo raiz, nos próximos meses de campanha. E isso deve acontecer também do lado do governo Lula, que tem ali o seu, né, a sua faixa que vota nele, que pede até sinalizações consideradas ali mais de um governo de esquerda, de um governo de direitos humanos, de minorias, mas que a gente vê Lula também pendendo um pouquinho para o centro. Porque, mais uma vez, a gente deve ter uma eleição definida por esse público, 30% do eleitorado, que normalmente não é lulista, não se considera lulista, nem se considera bolsonarista, mas um público que é essencial para a vitória, principalmente quando a gente fala de uma vitória por uma diferença pequena de votos, como aconteceu em 2022 e, pelo que vem mostrando as pesquisas, pode voltar a acontecer agora em 2026. Débora. Peguei daqui, Larissa. Muito obrigado mais Desculpa. uma vez. Imagina, que isso. Muito obrigado pela sua análise. O pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, voltou a defender a manutenção do programa Bolsa Família caso seja eleito neste mesmo evento promovido pela revista Veja. Flávio disse que ninguém tem o direito de tocar no programa. Olha o que ele disse. Esse programa virou um direito adquirido do povo brasileiro. Ninguém tem o direito de tocar ou de acabar com esse programa. Qualquer país do mundo, ele tem um programa para pessoas de baixa renda que têm dificuldade alimentar. Muita gente tem um preconceito com relação a quem está no Bolsa Família, como se não quisessem trabalhar. É um erro isso. Quase 70% das pessoas que recebem o Bolsa Família trabalham informalmente. E não vão para a formalidade por quê? Aliás, essa é uma das críticas que porque se faz. tem medo de perder o benefício. É. E a gente tem que entender porque uma memória afetiva até. O Bolsa Família é estabilidade para quem já passou fome. Então a pessoa pensa o seguinte: olha, se eu arrumar um trabalho de carteira assinada e eu perder o Bolsa Família, e se eu perder o meu trabalho, como é que eu vou ficar? Pedro Venceslau, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui no 360. Pedro, aqui ele foi num ponto crucial, hein? É óbvio que a gente sabe que na campanha eleitoral, um acusa o outro, né? Coloca pânico, espalha o medo em relação ao outro. E a questão do Bolsa Família é uma questão absolutamente importante, até porque já foi muito criticada pela direita, né? Então não seria uma grande surpresa, mas ele está dizendo que assim como o Bolsonaro não acabou com o Bolsa Família, ele também não vai acabar. Pois é, mas o pai dele, Jair Bolsonaro, produziu muito conteúdo que certamente vai ser usado pela campanha do presidente Lula.
O Jair Bolsonaro chegou a classificar o Bolsa Família como farelo, chamou de Bolsa Farelo, programa que existia, segundo ele, para manter essa turma no poder. Também já chamou o Bolsa Família de moeda de troca, entre outras críticas muito duras e contundentes. O Jair Bolsonaro, na verdade, reverberou, quando candidato a presidente da República, uma posição que é do campo da direita brasileira, ou pelo menos de parte da direita brasileira, de criticar esse programa de transferência de renda como uma espécie, segundo o próprio Jair Bolsonaro, de cabresto eleitoral. O que faz Flávio Bolsonaro agora? Bom, primeiro é mais um movimento naquela tentativa de se apresentar como uma versão moderada do pai, o Bolsonaro que tomou vacina. Esse Bolsonaro que tomou vacina, o Flávio Bolsonaro, agora tenta apresentar para o eleitorado uma espécie de versão 2.0 do que foi a Carta ao Povo Brasileiro, assinada pelo então candidato Lula em 2002. Lembrando, o Lula disputou a eleição de 89, foi para o segundo turno contra Fernando Collor de Mello, uma eleição absolutamente sui generis, a primeira depois da redemocratização, com 22 candidatos. Em 94 e 98 perdeu para o Plano Real do presidente Lula, porque o próprio Partido dos Trabalhadores demorou para entender a importância daquele plano econômico, se colocou inicialmente contra e depois foi o Real que elegeu o Fernando Henrique Cardoso, depois reelegeu o Fernando Henrique Cardoso. Em 98, boa parte da campanha do Fernando Henrique, diga-se de passagem, foi criando aquele aspecto do medo do eleitorado em relação ao fim do programa ou a mudança do câmbio, a mudança do Plano Real. Quando o Lula vai para a campanha de 2002, então ele faz uma carta ao povo brasileiro prometendo respeitar contratos nacionais e internacionais. Foi uma espécie de gesto de conciliação com o mercado financeiro, com as grandes empresas, com o empresariado, que inclusive um movimento que na época foi muito criticado pela ala chamada ideológica da campanha do Lula, por movimentos como o MST, entre outros movimentos sociais que são e até hoje eram e são até hoje base do presidente Lula. Então, Flávio Bolsonaro faz esse movimento porque sabe que vai ter muita dificuldade na região Nordeste e sabe que o PT vai jogar pesado, batendo nessa tecla de que ele pode acabar com esse programa social.